1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12. O texto fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Mas vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fala amém. Amém. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo se comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês foram comprados, não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifica a Deus com seu próprio corpo. Pai, essa é a tua palavra, e nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, tudo que vamos falar aqui nessa noite. Sabemos, ó Pai, que nós não somos nada, Pai. Não podemos fazer nada se do céu nos for concedido, Pai. Por isso que a Tua graça seja derramada sobre a nossa vida. Que sejamos apenas instrumentos aqui nessa noite, nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa cobrir cada vida aqui, Pai, cada família, desde o menor ao maior, Pai. Que o Senhor preserve a mente, a integridade física, emocional, moral, Pai. Nós não estamos aqui para falar nada que ofenda ninguém. Nós estamos aqui, Pai, falando de algo que o Senhor construiu, que é a nossa sexualidade. Por isso colocamos diante do Senhor tudo que for falado, Pai. Que o Senhor toque em cada coração, que a semente seja plantada e frutifique em nome de Jesus. Amém. Falar de sexualidade, gente, quando a gente fala sexualidade, todo mundo pensa só sexo, né? Sexualidade, o ato sexual, orientação sexual. E sexualidade é muito mais profundo que isso. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que a sexualidade permeia tudo na nossa vida, tudo envolve a nossa sexualidade. Sexualidade nada mais é que o nosso comportamento. E sexualidade é uma coisa que é construída. Nós nascemos macho e fêmea, amém, gente? Quem lembra da aula de biologia? Aleluia! Né? Segundo a biologia, e a palavra de Deus confirma isso, a biologia fala que o homem tem o cromossoma XY, quem lembra disso? E a mulher tem um XX. Então só pode existir dois tipos de cromossomo na face da Terra. O X, na espécie humana, tá? O XX, que é a senhora Vanessa, e o XY, que é o senhor Dudu. Então não existe outra forma. Então a palavra de Deus fala assim, lá em Gênesis 1, 27. E Deus nos fez a imagem dele. A imagem de Deus nós somos criados. Então o texto fala, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Amém? Acabou. Amém? Disso nós temos certeza, igreja. Convicção, igreja. Mas olha aqui, amor. Isso fala sobre sexo biológico. Então está falando nesse texto aqui sobre como nós fomos criados. Então nós somos criados macho e fêmea. Isso é a nossa... Esqueci a palavra aqui. Isso é a nossa concepção biológica do ser. Então não tem outra forma. Mas existe a construção da nossa sexualidade. E aí que entra um grande problema. Que tem a ver com o nosso comportamento. Com tudo ao nosso redor. Tem a ver com tudo ao nosso redor. Então por isso que estamos nessa crise no mundo. Por quê? Deus, quando criou macho e fêmea, Deus colocou ali eles num jardim, tudo perfeito, sem o pecado. E aí, através do pecado, veio com ele tudo que era contra o que a palavra de Deus, né, o que o próprio Deus tinha sonhado para nós. E junto com isso veio uma desconstrução do feminino e do masculino. E é o que a gente está vendo cada vez mais, e a Bíblia já aponta sobre esse tempo, cada vez mais os homens mais egoístas, mais avarentos, amantes de si mesmos, se priorizando, se idolatrando. Essa idolatria de si mesmo traz um problema gigante na nossa sexualidade. E faz muito mal para aquilo que a gente está construindo como homem e como mulher. Porque nós fomos construídos como homem e como mulher, mas nós também estamos construindo pessoas como homem e como mulher, porque somos o padrão, que as crianças crescem olhando para nós. E se o feminino e o masculino não estão rendidos diante do Senhor, nós apresentamos um modelo falido, um modelo que veio do pecado, um modelo que tem sido piorado dia após dia. E isso traz muitos transtornos, né? Isso traz muitas coisas para nós socialmente. E uma das questões que traz, que é muito grande, que é o tema do que a gente vai falar aqui, é a imoralidade
sexual. Porque não sei se você sofre com a imoralidade sexual, nos vários aspectos, mas se você sofre com a imoralidade sexual, você pode ter certeza que isso algum dia foi construído na sua vida e teve um start. Você não acordou um dia e falou assim, eu vou ser um imoral. Não, teve um start, faz parte daquilo que foi construído na sua história. Mas não é por causa disso que você não tem que obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala o quê, gente? Não, vocês não foram treinados, né? Eu vou falar, a palavra de Deus fala o quê? Vocês falam fujam, tá? Tá bom? Combinado? Finge que não existiu. A palavra de Deus fala o quê, gente? Fujam da imoralidade sexual. Quer dizer que ela tá aqui. Porque se fala que é pra gente fugir, é porque é um perigo eminente. Então a gente tem que fugir da imoralidade sexual. Porque ela é um perigo eminente para todos nós. Não tem um que salva não, gente. Todos nós estamos sujeitos ao perigo da imoralidade sexual. E sabe qual que é o problema da palavra imoralidade? É porque ela fala sobre algo que foi construído lá no começo, que é a ética e a moral cristã. Quando Deus estabeleceu o Éden, Ele criou um ambiente funcional. Ele estabeleceu um lugar para o homem e para a mulher de dignidade. Não existia competição entre homem e mulher. Existia? Não. Deus criou o homem primeiro, mas Ele viu que não era bom que aquele homem estivesse só. Então Ele fez alguém que lhe o quê? Correspondesse. Então existe alguém melhor do que alguém nesse momento? Não. Quem criou igual isso? Igual para igual, olhar nos olhos. Quem criou isso foi a humanidade caída. Quem separou o homem de mulher foi uma cultura, vou falar aqui, judaizante, mas não falando mal dos judeus, coitado. A gente ama aquele povo. Mas a cultura judaica separou o homem da mulher quando delegou para a mulher um peso muito grande sobre a culpa do pecado, da queda. Se você for estudar a história da igreja, você vai perceber que a mulher, no contexto judaico, ela era muito humilhada. O que Jesus veio fazer no contexto histórico? Ele veio restituir o lugar da mulher moralmente, dentro do casamento, socialmente. Então Jesus ele veio colocar a mulher num casamento monogâmico. Presta atenção, mulher, dá uma glória a Deus para Jesus aí. Ele colocou a mulher num casamento monogâmico, onde ela e o marido eram co-herdeiros da mesma graça. Olha que Jesus maravilhoso. A primeira revolução sexual que aconteceu no mundo foi com a figura de Jesus voltando aqui na terra, pisando nessa terra e falando assim, peraí, não foi assim que Deus fez, gente. Deus estabeleceu harmonia entre os dois sexos, para que isso fosse transferido para as próximas gerações. E sabe onde acontece o problema da moralidade? Quando a moralidade foi quebrada com o pecado, olha o que começou a acontecer, o afastamento dos sexos, homem e mulher se afastando de propósitos. Um queria resolver o seu problema aqui, eu quero só usar, a outra tinha um peso sobre ela da culpa do erro, que não é verdade, que foi dos dois, tanto que a sentença de Deus foi só para a mulher. Se fosse a culpa da mulher, seria só para a mulher. Não foi. Foi para a mulher, foi para o homem, foi para a serpente. Todo mundo estava envolvido. Então a gente tem que primeiro desconstruir no coração de vocês. A culpa não é dela, a culpa não é dele. A culpa é nossa. O pecado entrou no mundo porque nós erramos. Não vai por culpa só no Adão e Eva, não, coitado. Se fosse você lá, talvez seria pior. Né? Se fosse a gente lá, talvez o negócio seria pior. Mas nós erramos, e fato é que a partir do momento que erramos, a imoralidade entrou no coração do homem. O homem não era imoral, o homem vivia puro, santo, na presença do próprio Deus. E o primeiro sinal disso foi a vergonha que o homem e a mulher tiveram na hora que Deus chegou, como ele fazia todos os dias, na viração do dia, eles se esconderam, eles tiveram vergonha, eles tiveram noção que eles estavam nus e eles se envergonharam, né? Eles se envergonharam e aí entra uma questão muito grande da imoralidade sexual. Tudo que é imoral, a gente faz escondido. Então, o pecado sexual é uma das coisas mais difíceis da gente falar no púlpito da igreja, porque é muito fácil colocar uma capa nessa área e se esconder. Sabia que você pode a vida inteira viver preso nesse pecado sem ninguém saber? Mas sabia que hoje o Senhor tem libertação para a sua vida? Amém. Porque a palavra de Deus fala que nem as trevas para Jesus são trevas, porque onde ele chega existe luz. E a gente acha que está escondido. O Salmo 139 fala, se eu coloco a minha cama lá embaixo, nas profundezas, o Senhor ali me encontra. O Senhor te encontra onde você está. Não importa o pecado que você esteja praticando, não importa a sujeira que você esteja, Jesus vai te limpar hoje à noite.
e vai te libertar. Então abra o seu coração, porque o Senhor tem uma palavra de vida, de luz para você amém. nessa noite, em nome de Jesus. Então, primeiro tópico, eu quero que você anote aí para você não se esquecer. Fujam de tudo que parece normal. O texto começa assim: tudo me é lícito, mas existe uma guerra sendo travada no nosso coração, que ela não começou agora, começou desde o momento da queda, tem sido arquitetada. E eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 111, Salmo 11, a partir do verso 2. Presta atenção nesse texto. Salmo 11, a partir do verso 2, fala assim: vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra a corda, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Sabe qual que é o plano de Satanás para a nossa vida sexual? Ele quer te dessensibilizar. Presta atenção, ele quer te tornar insensível ao que é errado. Então, a ideia do diabo é ficar escondidinho, e há muito tempo ele tem feito isso, num lugar bem escondidinho, prepara uma seta e lança no coração daqueles que já conhecem a palavra. E são setas sutis que vão chegando no nosso coração. Ele vai minando o que é certo, o que pode e o que não pode. Começa com a superexposição de você a um conteúdo que você não precisa. Por exemplo, a nudez. Por exemplo, o beijo homoafetivo. Essas coisas vão entrando na nossa vida. E se você perceber, hoje, desde pequenininha, as crianças estão recebendo essas setas no coração. Sabe para quê? Para que na hora que ela crescer, ela fale assim: tem nada a ver. Já é normal. Está todo mundo fazendo. O que tem? Por que a igreja não deixa fazer? Se está todo mundo lá fora fazendo. Sabe o que é isso? Seta. Ela vai sendo lançada, sabe para quê? Para minar o nosso coração dos valores morais. Por isso que se chama imoralidade. Não é para... A gente não consegue destruir o que Deus fez, mas a gente tenta desconstruir, e é o que tem sido tentado fazer no dia de hoje. A humanidade quer desconstruir os valores da ética moral cristã. Porque aqui nesse texto fala: destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Quais são os fundamentos, gente? Que o Senhor trabalha, os princípios da palavra de Deus. Princípio de santidade, princípio de família, princípio de igreja, de comunhão. Isso tudo tem sido desconstruído, como o Eduardo falou. Não é destruído, porque destruir, todo mundo vai perceber. Desconstruir é aos pouquinhos. E aí, nessa desconstrução, vai tirando os fundamentos. Vai dando outra forma. Vai dando outra forma. E aí, a gente não tem mais o chão onde pisar. E aí, o que pode fazer o justo? Mais nada. Vou falar com uma coisa aqui que é fundamental na vida do cristão. A palavra amor. Quem precisa de amor aí? Então, quem é o próprio amor? Deus. Deus é amor. Não existe outra coisa que possa ser comparada ao amor de Deus. Então, olha o que o diabo faz. Ele fala assim: se Deus é amor, por que você não aceita que eu ame uma pessoa do mesmo sexo? Vocês estão entendendo qual que é a estratégia? Ele quer usar a própria palavra contra ela. Ele quer usar um argumento de que se Deus é amor, qualquer forma de amor é válida. Não é. Não é qualquer forma de amor que é válida, sabe por quê? Porque o amor, ele passa por onde, gente? Pela cruz. A palavra de Deus fala assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então tem como o amor não passar pela cruz, meu amigo? Não tem. Porque Deus é amor e o Filho dele é a prova do amor dele conosco. Sabia que Jesus é o amor que te deu o direito de ser chamado de Filho de Deus? Ele é o amor que foi pregado numa cruz por causa do meu pecado, do seu. Não foi porque ele era mau, ele não teve pecado nenhum sobre ele. Ele não foi pecador. Não existe nenhuma acusação contra ele, ninguém pôde acusá-lo. Vocês estão entendendo então o que ele fez? Pegou o meu pecado, pegou o seu, juntou tudo na vida dele, carregou naquela cruz por nós. Cada lágrima, cada dor, cada ferida do corpo dele foi pelo meu pecado e pelo seu. Então como é que você fala que qualquer forma de amor vale? Não, querido. Não vale. O amor que vale é o que passa pela cruz. Amém? Amém. Cuidado com a desconstrução sobre o conceito de amor, viu, gente? Então, primeiro tópico: fujam de tudo que parece normal. O segundo tópico: fujam de tudo que tenta te dominar. O que te domina? O que te domina? O celular te domina? A masturbação te domina?
A pornografia te domina? O que te domina? O que você não consegue deixar de fazer por escolha própria? Eu não quero mais fazer isso. Você consegue? Então, se você não consegue, isso te domina. E isso é pecado. E a Bíblia fala que a gente tem que fugir. Não é só porque alguma coisa não é crime, né? Não é crime, pastor, eu tô carente. Pastor, você não sabe da minha história. Pastor, você não sabe de nada que aconteceu. Por que eu tô aqui? Por que eu tô vivendo isso? Tudo bem, querido, mas a gente não está aqui para julgar a sua história. A gente está aqui para analisar a Bíblia. E aprender a ler a Bíblia contra a gente é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Porque quando a gente lê a Bíblia contra a gente fala, meu Deus, tem muita coisa para eu acertar. Então a gente tem que ir caminhando e vendo o que está nos dominando. Porque o vício sexual nos domina. E o vício, ele entra num campo de eu estou culpado, eu estou frustrado, eu estou triste, eu estou decepcionado, eu estou carente. E aí eu procuro algo para me satisfazer. Nesse algo para me satisfazer, seja pornografia, seja masturbação, mulheres. Às vezes vocês não estão nisso, mas sabia que mulher não precisa de ver uma cena de pornografia explícita para se masturbar? Mulher pode se masturbar com... Pode falar isso, pastor? Eu tô aqui, a gente tá livre aqui, né? Mas mulher pode se masturbar com comédia romântica. Então você sabe os seus limites. Porque o campo da mulher, é nas emoções, é na mente. Então a mulher funciona da forma diferente do homem. O homem precisa de um estímulo físico. A mulher precisa de um estímulo emocional. Então a mulher precisa ter esse entendimento. E aí ela vai, e aí tem a culpa, a frustração, e aí tem o vício, né? A prática do vício, seja masturbação, seja pornografia, o que ela buscar, um sexo sem compromisso, uma dependência emocional. E aí o que acontece com ela? Melhorou? No momento sim, ficou satisfeita, ficou feliz, mas depois que acaba o êxtase, né? A pessoa volta pro estágio da culpa. E aí esse ciclo fica insano. Por quê? Porque a pessoa não consegue sair disso. Ela acha que a resposta para as coisas dela estão nessas coisas que dão prazer rápido. Mas o que um texto de Gálatas fala? Gálatas 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E a gente está aí vivendo, achando que está tudo bem, que a gente tem Jesus, que a gente vem na igreja, mas a gente não percebe que a gente está se submetendo a um jugo de escravidão. E às vezes você não abre seu coração para falar com ninguém, sabe por quê? Porque você tem um cargo na igreja. Você ocupa um lugar aqui nesse altar, afinal de contas, você fica na recepção. E eu vou perder o meu lugar na recepção, eu vou perder o meu lugar no ministrando louvor, eu vou perder meu lugar até falando aqui para vocês. Sabe o que acontece? Se você fica nesse lugar escondidinho, sabe o que vai acontecer? Uma hora ou outra vai explodir. Vai explodir, sabe por quê? Porque a gente não aguenta. Uma hora ou outra a gente vai ter que pedir socorro. Sabe por que existe uma igreja como essa aqui? Para que a gente tenha um ambiente protegido, para pedir socorro. A igreja aqui fala, nós estamos no corpo de Cristo. Você não está isolado nesse mundo, não. Deus colocou uma igreja para que a gente fosse curado, sarado, transformado. A gente não é melhor do que ninguém. Ninguém que sobe nesse altar aqui é melhor do que você. A gente é apenas um vaso, um canal que Deus alcança a sua vida. Mas Ele usa quem está desobstruído, meu amigo. Deus quer usar aqueles que estão limpos, puros. Sabe por quê? Porque a gente tem que ser uma noiva pura. Ele só vai buscar a igreja quando tiver todo mundo aqui 0 a 0 com Ele. Quando tiver todo mundo lavado pelo sangue do Cordeiro de verdade, sem coisas ocultas, sabe, coisinhas pequenininhas. Não, isso aqui sou eu e Deus. Não, querido, Deus quer tirar isso para fora, colocar na luz. Onde a luz de Deus chega, as trevas são dissipadas, amém? Então Deus quer curar esses lugares escondidos na sua vida. Terceiro e último tópico: fujam da imoralidade sexual. Qualquer pecado que você comete fora do corpo. Mas presta atenção nisso. Existe um peso que Deus coloca nesse versículo aqui para a gente entender que o nosso corpo ele foi comprado por um alto preço. Coloca isso no seu coração. Quem peca contra o corpo, peca contra Deus. Esse peso da imoralidade sexual ele é tão grande quando você fala sobre adultério, prostituição. Você não fica com nojo no seu coração? Sabe por que existe esse peso? Você é a noiva. Papai quer uma noiva santa, meu amigo. Então existe um desejo no coração de Deus, sabe de quê? Pureza.
Não tem como você voltar a ser virgem, por exemplo. Tem como? Só no IF Pitangui, né? Vai lá no IF Pitangui, faz a cirurgia plástica, resolveu. Mas a pureza é algo que vem de Deus. A pureza é aqueles que estavam mortos nos seus pecados e delitos, conforme Efésios 2. Vocês estavam mortos. Por que vocês querem voltar a viver dessa forma? Se agora existe uma vida nova em você. Essa vida é Jesus. Não é porque você é forte, porque você consegue, é porque foi pago um preço. Você foi comprado, você não é de você mesmo. Olha que solução maravilhosa. Sabe por que você fica preso no pecado da sexualidade durante muito tempo? Que você acha que você vai resolver pelas suas próprias mãos. Você tenta, você vai no monte, você vai orar, você faz vigília, você faz tudo. Quem já fez isso aqui, gente? Ou só eu que fiz isso? Eu fui preso na pornografia há muito tempo, por isso que eu estou falando com vocês. Eu sei o que eu estou falando. Enquanto eu tentei resolver a pornografia pelos meus próprios meios, eu já quebrei o computador com um soco. Satanás, pá, você que me fez pecar? Não foi eu. Enquanto você não entender que a cruz te libertou disso, porque a gente leu que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, por que você vai ficar preso nisso ainda? Jeremias tem um texto que fala assim: o meu povo, o próprio Deus falando, o meu povo cometeu 2 erros. Primeiro, eles abandonaram a mim, que sou a fonte de águas vivas. E o segundo, eles tentaram cavar para si cisternas rachadas que não retêm água. A fonte da imoralidade sexual está nesse versículo. Sabe o que é? É o orgulho. Porque o orgulho faz a gente buscar, pela nossa própria força, meios para satisfazer ou para solucionar as nossas questões. Reparar um dano, uma perda, algo lá de trás. Porque o que a gente falou aqui, sexualidade é construída. Tem alguma coisa na sua história, tem uma carência, tem um abuso, tem uma ausência que você tenta reparar, tem algo dentro de você que você não sabe explicar e que você aceitou Jesus, tudo bem, mas isso não foi sarado. É porque você ainda tem o orgulho atuando em você e você acha que apesar de ter Jesus como seu Salvador, você ainda não entregou totalmente como seu Senhor, o Senhor da sua vida. Você abandonou a Deus como a única fonte de águas vivas e você busca para si cavar cisternas para matar sua sede. Porque todos nós temos sede. Todos nós temos problemas. A sua sede é legítima, né? E aí a gente vai tentar procurar matar essa sede. Só que a nossa cisterna, a cisterna que a gente cava, é uma cisterna rachada. É uma cisterna que não retém água. E o pior, a água que brota dela é uma água suja. É uma água que não mata a sede. Então, quanto mais sede, mais a gente cavar, mais fundo a gente vai. Por isso que o vício sexual, a imoralidade sexual, é uma coisa que não tem limite. Que cada vez mais a gente vai se leva para um buraco mais profundo. E o problema que acontece é que na hora que chega lá no fundo, você olha para cima, não dá mais para sair sozinho. Você lembra da mulher samaritana? Ela estava num poço. Jesus chegou para aquela mulher e falou assim: me dá água. Ela falou assim: mas você não tem com o que pegar água, como é que você quer? Não, mas eu estou aqui não é para pegar água, eu quero te dar uma água que sacia a sua sede. Ela falou assim: como é que você vai fazer isso? Aí ele falou assim: olha a estratégia, tocou na sexualidade dela. Vai lá e chama o seu marido. Cadê ele? Não tem marido. Aí ele falou: disseste bem, que já tivesse 5, o que você tem hoje não é seu. Sabe o que é isso? Uma pessoa com a sexualidade destruída, tentando cavar, e ele usou até a analogia do poço ali, um lugar onde a pessoa vai para matar uma sede, talvez fugindo de tantos problemas, tantos desafios, indo numa hora que ninguém estava lá para ver ela com a vergonha dela, estava lá naquele poço. Jesus falou assim: peraí, a água que eu te dou não vai te dar mais sede. Ele está falando para mim e para você isso hoje. Existe uma sede no nosso coração, queridos, é legítima. Sabe quando você procura afeto, carinho, amor? Isso é legítimo do homem, da mulher. Isso foi Deus que plantou no nosso coração. O problema acontece quando a gente procura pelos nossos próprios caminhos saciar uma sede que só pode ser sanada em Deus. Deus quer que a gente se livre desse lugar. Sabe, Deus chamou a gente para viver um tempo de liberdade nele. Um tempo onde pessoas olharão para as outras e falarão palavras que vêm direto do trono. Onde pessoas não vão ter barreiras de altar, de banco. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma noiva pura, santa, irrepreensível. E começa pelo altar. Deus tem levantado pastores segundo o coração dele. Nessa casa aqui tem um pastor segundo o coração de Deus. Deus tem levantado nas nossas igrejas, Batista da Lagoinha,
Sabe uma peneira gigante? Deus está passando um peneirão, sabe para quê? Para que homens e mulheres, segundo o coração dele, fiquem de pé. Deus quer que a gente tire, e eu falo aqui para vocês que são líderes, pastores, não tenham vergonha de abrir o seu coração. Sabe o que Deus quer? Ele quer curar a sua ferida, assim como Ele cura aqueles que o amam. Sabe, se você ficar desse jeito, escondendo a sua vida, vai chegar uma hora que você vai ser quebrantado sem que haja cura. Deus quer expor a gente, não é o ridículo, é o amor dele. O amor dele nos abraça, nos conforta, nos tira o peso. Sabe o que ele falou com a gente? Você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Sabe o que ele está falando? Vai ter dificuldade, vai ter dia difícil, mas ele não está falando para você ficar parado no seu lugar. Ele está falando para você andar com ele. Sabe por quê? À medida que você vai andando, o peso vai ficando. À medida que você vai afastando do seu pecado, você vai ficando cada dia mais perto dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? O nosso convite, aleluia, isso é para Jesus, vamos aplaudir. Amém, amém. O nosso convite nessa noite é para que você se esvazie de todo orgulho, tudo aquilo que te impede de assumir o seu estado real. Chegar para alguém e falar assim, me ajuda. A palavra de Deus fala que a gente confessa os pecados para Ele e a gente é perdoado. Mas a gente deve confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Existe cura do Senhor para a sua vida. Mas a primeira cura que o Senhor quer fazer, e principalmente nessa área da imoralidade sexual, é você tirar o orgulho, deixar o orgulho de lado, se esvaziar de você mesmo e pedir ajuda a alguém e falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu estou preso num adultério, eu estou preso num vício sexual, eu estou preso num sexo virtual, uma atração pelo mesmo sexo, numa atração pelo mesmo sexo, eu estou preso numa dependência emocional, eu estou preso na prostituição, eu estou preso no sexo fora do casamento, eu preciso de ajuda. O Senhor quer chamar uma igreja que não usa capa mais. O Senhor quer chamar uma igreja que é real, que é verdadeira, que expõe as suas mazelas. Se você conviver um pouquinho comigo, com o Eduardo, vocês vão ver que a gente vai te contar um tanto de coisa que a gente vive, porque isso nos protege, e nos protege, sabe de quê? Do orgulho. Do orgulho. Então o principal amigo da imoralidade sexual é o orgulho.